Salve, salve família! É um prazer enorme estar abrindo mais um novo bloco, mais um novo módulo com vocês. Esse que eu coloco como o conteúdo mais importante da química, não pelo grau de incidência de cobrança propriamente dito, mas por conta de ser uma base extremamente necessária para diversos outros conteúdos, como estequiometria, como termoquímica, soluções, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, gases, são conteúdos, são termos que vai ser de fundamental importância em uma compreensão um pouco mais completa. Tio Elan, primeiro, você tá diferente, tio Elan, barba feita, bonitinho, cabelo na régua, tá assim, ó, tio Elan hoje decidiu ficar um pouco mais arrumadinho para gravar essa aula para vocês, tá bom? Bom, segundo, tio Elan, tem algo diferente. Por que que esse quadro tá escrito aí com tantas informações? Pessoal, serão 6 videoaulas, serão 6 cortes. No entanto, eu preciso que vocês entendam que todos esses conteúdos, todos esses termos, conceitos, padrão massa atômica, massa de uma molécula, constante de Avogadro, mol, massa molar, todos eles estão relacionados entre si. Um conceito dele vai te permitir entender o outro e assim sucessivamente. Serão 6 conceitos, mas serão 6 videoaulas diferentes. Vamos primeiro falar dessa aqui. Você entendeu? Vai tomar uma água, assiste a segunda, toma mais um golinho de água, assista a terceira e no final a gente faz um check-in de todos os conceitos que aprendemos ao longo dessas videoaulas, tá bom? Então vamos para o primeiro. Vou perguntar a vocês, vou fazer uma pergunta bem simples. Quanto que pesa um átomo? Quanto que pesa um átomo de oxigênio? Aí você vai falar, peraí, tio Elan, se você me perguntasse qual é o seu peso, eu iria chutar 80, 85. Se você me perguntar quanto que pesa esse livro, eu iria chutar 300 gramas, 200 gramas. Mas você fez uma pergunta um pouco difícil. Quanto que pesa um átomo? Eu não sei. Exato. É impossível se pesar um átomo. Não existe uma tecnologia suficiente capaz de permitir que você seja capaz de pesar um só átomo. Porque o átomo é muito leve. Não existe hoje uma unidade de medida, em massa que eu falo, gramas, miligramas, quilos, toneladas, que seja capaz de mensurar o peso de um só átomo. Então, foi necessário criar-se um modelo, um parâmetro, um padrão para avaliarmos, para trabalharmos com o peso dos átomos. E é aqui que adentramos a nossa primeira videoaula. A unidade padrão massa atômica. O padrão massa atômica, a massa, o peso de um átomo. De forma bem simples, eu fiz aqui um conceito para vocês. A massa do átomo é absurdamente pequena para ser medida, em qualquer padrão usado no nosso cotidiano. Então foi necessário criar-se um padrão. Que padrão é esse? Primeiro, pessoal, unidade de massa atômica é a unidade de medida que vamos utilizar para pesarmos um átomo, para falarmos do peso de um átomo. Bom, a unidade de massa atômica é a unidade de medida de massa utilizada para expressar a massa de um átomo. E essa unidade ela foi feita de forma comparativa. Como assim, tio Elan? Olha, pegou-se o átomo do carbono, como se fosse o seguinte, pegou-se uma pizza, dividiu essa pizza em 12 pedaços, em 12 fatias. Pegou-se essa fatia e
pesou. Essa fatia, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que essa fatia fosse esse piloto, beleza? Pronto. Esse aqui vai ser o parâmetro de peso comparativo daqui para frente. Por exemplo, esse apagador pesa quantas vezes mais que esse piloto? Esse piloto vai receber como parâmetro 1. 1U. Se o peso desse apagador for o dobro desse piloto, significa dizer que esse apagador vai pesar 2U. Perceba que o padrão de massa, de peso utilizado para esse apagador foi com base no piloto que foi adotado como padrão. Tio Elan, ainda não entendi. Confia no Tio Elan que você vai entender. Lembrando, pessoal, isso aqui é toda a fundamentação teórica. Lá na 7ª videoaula que vocês vão ver com o vovô Guto, vocês vão aplicar, vão correlacionar todos esses conceitos de forma prática, direta, objetiva e do jeito que a questão vai aparecer no seu processo seletivo. Mas voltando aqui, olha, o carbono 12 foi adotado como o parâmetro. Dividiu-se o carbono 12 em 12 partes iguais. Então, o peso de 1, chamado de 1U, é uma parte dessas 12. Então, esse aqui foi o parâmetro. Esse pedaço de pizza, essa fração do carbono, equivale ao nosso piloto do exemplo. Ele é o nosso parâmetro. Ele recebe o termo 1U. Só para você ter dimensão do tão quanto isso é leve, 1U, se fosse convertido para gramas, 1U equivaleria a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Para você entender o tão quanto um átomo ele é extremamente leve. Bom, Tio Elan, então pera aí. Esse aqui é o parâmetro. Eu entendi. Agora eu quero entender isso na prática. Olha, imagine aquela balança da feira. Aquela balança que você usa para poder pesar banana, maçã, mandioca, macaxeira em algumas regiões, ou aipim, igual na minha terra. Imagine aquela balança que tem aqueles dois pratos. Bom, imagine que desse lado foi colocado o átomo de sódio. Olha aqui o átomo de sódio. Colocou desse lado. Então a balança fez isso, porque esse lado está mais pesado. Então, pegou cada pedacinho de pizza daquele, que equivale a 1U, pegou cada pedacinho de pizza, que no exemplo anterior foi um piloto, e foi colocando. A balança estava assim no início. Foi equiparando, foi colocando mais piloto. Foi equiparando. Quando os dois pratos estiverem no mesmo nível, significa dizer que o peso desse átomo que foi colocado no caso do sódio é igual ao número de pilotos que se tem aqui, desse outro lado do prato. Em termos práticos, isso é só um exemplo didático, tá bom? Se na balança colocarmos o átomo de sódio, será necessário 23 pedaços de pizza. 23 unidades dessa para equiparar, para mostrar que o peso do sódio equivale a 23 unidades. Então, pessoal, 23U. Tio Elan, uma pergunta. Mas como é que eu vou saber esse valor? Você não precisa saber, você não precisa calcular, você só precisa ter conhecimento de como foi obtido esse parâmetro para se chegar até esse valor. Se pegarmos o oxigênio é 16U. O que significa dizer? Significa dizer que o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que uma fração do carbono 12. O oxigênio é 16 vezes mais pesado do que 1U. Então, ele vai ter uma massa de 16U. Tio Elan,
isso não é tão simples assim, não, né? De fato. Mas, lembrando, se você escolheu Química 360, você escolheu por um motivo. Você quer algo completo. E o completo vamos entregar sempre a vocês, tá bom? E por fim, vocês aprenderam em aulas passadas que um elemento ele é formado por átomos que têm o mesmo número de prótons. Átomos que têm uma igualdade no número de prótons. O elemento oxigênio, ele é formado pelo átomo de oxigênio 1, cuja massa é 16,99. Ele é formado pelo oxigênio 2, cuja massa é 16,99. E ele é formado pelo oxigênio 3, cuja massa é 17,99. Mas, tio Elan, peraí. Na tabela periódica, vai estar lá esses 3 oxigênios? Certamente você vai olhar aí e você vai dizer que não. Na tabela periódica, só estará lá um oxigênio. Aí você faz a pergunta, tio Elan, mas espera aí. O elemento é o oxigênio. Ele é formado por 3 diferentes tipos de átomos. Cada átomo desse daqui tem massas diferentes. Qual vai ser a massa desse elemento oxigênio na tabela periódica? Vai ser 15,99, 16,99 ou 17,99? Qual desses valores vai estar aqui em X? Ou seja, o valor que vai estar na sua tabela periódica. Bom, pessoal, preste muita atenção. O valor que cada elemento vai apresentar na tabela periódica é resultado de uma média ponderada. O que é essa média ponderada? Você precisa ter em mãos, a questão tem que fornecer para você quais são todos os átomos que formam aquele elemento, bem como qual é a abundância desse átomo na natureza. Por exemplo, de 100% dos átomos de oxigênio, quantos por cento é de oxigênio que tem massa 16,99? A questão tem que fornecer para você esses valores, você não tem obrigação de saber. Por quê? Através das massas dos átomos formadores do oxigênio, com a ocorrência na natureza, você é capaz de fazer uma média ponderada. Como é que é essa média ponderada? Pegue o seu caderninho aí, caso você nunca tenha feito. Você vai fazer o quê? Qual é a massa do oxigênio 1? 15,99. Pronto. Você vai pegar 15,99 e vai multiplicar por 99,76. Mais, qual é a massa do oxigênio 2? 16,99. Você vai multiplicar por 0,04. Qual é a massa do oxigênio 3? 17,99. Você vai multiplicar por 0,24. Lembrando, você vai pegar o resultado dessa multiplicação, somar com o resultado dessa multiplicação e somar com o resultado dessa multiplicação. Ao fazer tudo isso, você vai dividir por 100, porque aqui está em porcentagem. Ao você fazer isso, você vai encontrar o valor de 15,99. Esse valor aqui é o valor que vai estar na sua tabela periódica. Como foi que se chegou nesse valor? Uma média ponderada de todos os valores dos átomos formadores do elemento químico. Tio Elan, mas só para ter certeza, é possível a questão cobrar com números tão quebradinhos assim? Isso dá um trabalho. Primeiro, não é muito comum esse modelo de cobrança. E quando é esse modelo de cobrança, comumente
os valores são arredondados. Por exemplo, coloca-se o átomo 1 de oxigênio 16 e a sua ocorrência 99. Coloca-se 17 e a sua ocorrência 0,5. Coloca-se 18 e a sua ocorrência 0,5, 0,4. Comumente, coloca-se valores arredondados para tornar-se possível você realizar o cálculo, tá bom? Então, nessa primeira videoaula, falamos do padrão massa atômica. Como é que é medido a massa do átomo? A massa do átomo é medida de acordo com um parâmetro, de acordo com um padrão. E a massa do elemento é medida de acordo com a média ponderada dos seus átomos formadores. Beleza? Bom, vai lá, sente na sua cadeira, respire, tome um gole de água, dá 2 tapinhas na cara e fala: opa, eu tô aqui para vencer. Ó, disciplina vai sempre superar a motivação. Então mantenha a disciplina, tome um gole de água e vamos para a nossa segunda videoaula. Beijo de tio Elan.